noite, igreja. Paz do Senhor. Vamos todos se colocarem de pé, orar ao Senhor para iniciar mais um culto nessa quarta-feira abençoada. Tá meio quieta a igreja, né? Mas daqui a pouco vocês vão esquentar, a gente vai adorar a Deus, todo mundo se alegrar. Amém? Vamos orar? Pai, boa noite. Nós queremos te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui reunidos para glorificar ao teu santo nome, Pai. Obrigado por ter nos guardado, nos protegido, assim como eu sei que o Senhor também está guardando aqueles que estão para chegar ainda neste lugar. Pai, que em nome de Jesus, essa noite os teus filhos possam ser tocados pela tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar aos corações aqui presentes e aqueles que não estão aqui, mas de suas casas vão ouvir este culto e vão receber essa palavra da mesma forma, Pai. Alcança de igual modo cada um dos teus filhos, Pai. Que essa noite o Senhor possa promover transformação, curas, milagres, libertação, Pai, no nosso meio. Que o teu nome seja engrandecido, Pai. E que o Senhor possa receber a adoração, o louvor, a nossa alegria, Pai, a nossa gratidão. Senhor, abençoa a palavra dessa noite e o teu servo que irá ministrar. Que os nossos corações possam estar abertos para receber aquilo que o Senhor tem para este povo, para esse momento. Fala aos corações, guia esse culto, Pai, e esteja conosco, Pai. Nós te convidamos, Pai, para fazer parte deste culto conosco, Pai. O Senhor é o convidado de honra, Pai. Que seja a Ti este culto, toda essa celebração, todos os louvores e toda adoração, Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor em adoração, celebração a Ele, aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com alegria, das palmas assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Te busco, te procuro, ó Deus.
aonde você está, você pode chamar a presença do Senhor Jesus? Eu vivi uma experiência maravilhosa hoje lá no serviço e a empresa, a máquina que eu estava trabalhando estava dando tudo errado e eles já disseram que depende daquela peça para que a empresa vá para frente. E eu comecei a chamar a presença do Senhor, porque aonde tem um servo do Senhor, aonde tem um filho de Deus, a presença do Senhor está ali, a glória de Deus está ali. E eu comecei a clamar ali e a peça começou a sair linda, maravilhosa. E eu sei que foi a mão de Deus, porque muitas vidas dependem daquela empresa. Então, aonde você está, qualquer lugar que você esteja, você pode chamar a presença do Senhor. Você pode atrair a presença dEle. Aqui neste lugar onde você está, em adoração ao Senhor, em graça e misericórdia, você pode atrair a presença dEle. Você pode chamar a presença dEle para este lugar. Aleluia. Aleluia. Cristo em ti se
nome tem poder, aleluia. Só o teu nome tem poder. Vamos juntos? Aleluia.
Deus. Graças sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Mais um momento de reunião, mais um momento em que podemos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Já louvamos ao nosso Deus, já recebemos essa parte tão especial que é adorar ao Senhor. E quando nos sentimos abençoados e quando sentimos a presença do Espírito, sabemos que o nosso louvor chegou ao trono da misericórdia de Deus. Então vamos orar nesse instante, para que o Senhor nos dê um alimento sólido, para que o Senhor cure enfermidades, para que o Senhor continue a trabalhar nos nossos corações. Ore comigo nesse instante. Pai, eu te dou graças, Senhor, por este momento tão especial, em que o Senhor, meu Pai amado, reservou para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, meu Pai Celestial, este tempo, Senhor, de celebração. Um tempo, meu Pai Celestial, onde estaremos expressando a nossa gratidão a Ti, ó Deus bendito. Obrigado, Senhor, por receber os louvores que foram ministrados neste lugar. Obrigado, meu Senhor amado, pelos Teus filhos que estão aqui, Senhor, neste ambiente, ó Pai Celeste, que veio celebrar o Teu nome, Senhor, no meio, meu Pai, da semana, recebendo, ó Deus bendito, esta bênção especial, meu Pai amado. Ó Deus, me levanto agora, junto com os meus irmãos, Pai, para interceder por aqueles que estão enfermos. Que o Senhor coloque a sua mão, meu Deus, para curar as enfermidades. Que o Senhor coloque a sua mão, Senhor, para arrancar, meu Deus amado, todas as dores e problemas e dificuldades, Senhor, que os teus filhos estejam passando, meu Pai. Senhor, afastando infecções, afastando vírus, ó Deus amado, e ministrando, Senhor, a cura na vida deste teu povo, Senhor. Libera, meu Pai, os teus anjos, Senhor amado, com a unção para curar, meu Deus, e toca, meu Pai Celestial, em todos os enfermos, ó Pai Celestial. Meu Senhor, derrame a tua bênção e que nesse lugar possamos sentir a tua presença mais e mais e os nossos corações, Senhor, preenchidos pelo teu Espírito Santo. Eu te louvo, meu Pai Celestial, e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Eu convido a todos a sentarem, por favor. Nós ainda estamos com o problema da faringite, é persistente esse negócio, né? E por se tratar da voz fica mais complicado ainda, porque às vezes a gente também não cuida, né? Entendeu? Não dá o devido descanso à voz. Então você ora daí para que eu fique curado aqui, e eu oro daqui para que você receba a cura aí, amém? Estamos combinados assim? Muito bem. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante que está escrito lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, do verso 8 ao verso 10. E nós vamos entender algumas revelações da parte de Deus que o Senhor tem esclarecido nesse texto tão interessante, né? O título da mensagem de hoje é A Moeda Nunca Saiu de Casa. Então guarda isso, né, porque vai tratar de alguns assuntos bem importantes no nosso cotidiano. A palavra diz assim, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Glória a Deus. Então, a gente vai entender um pouco essa expressão bíblica, né, dessa mulher, dessa dracma, desta perda e desta recuperação. Né? Então, a dracma refere-se a uma antiga moeda grega, tem o mesmo valor do denário, a dracma, e também a dracma é uma unidade de medida de peso. Na época, uma dracma era equivalente a um salário de um dia de trabalho. Então, o texto fala que a mulher tinha 10 dracmas, então ela tinha reservado na sua casa
um valor de 10 dias de trabalho. Então, você pode analisar pelo seu dia de trabalho qual o valor dessa moeda, né? Talvez o seu dia de trabalho seja R$100, talvez R$200, talvez R$500, talvez o seu dia seja R$1.000. Então, o valor, ele não vai ser questionável aqui, mas a importância de ter, né, este dinheiro guardado. Então, ela estava ali e tinha 10 dracmas, e quando ela foi procurar, não tinha 10, só tinha 9. Então, essa dracma, ela não foi roubada, essa dracma, ela não caiu no caminho, e essa dracma continuava dentro de casa. Então, preste atenção nisso. Primeiro, essa dracma, esse valor, esse dinheiro, não tinha sido roubado, ela não tinha perdido esse dinheiro na rua, né? E esse dinheiro estava dentro de casa. Então, a mulher de Lucas 15 não perdeu a dracma na rua. A moeda continuava dentro de casa. Então, havia um desespero, havia uma preocupação, havia uma angústia, mas ela sabia diligentemente que aquele dinheiro, aquele valor, aquele bem não tinha sido perdido, não tinha sido extraviado, mas estava dentro da sua casa. Ela não perdeu o seu valor lá fora no mundo. Então, analise bem, o desespero, a angústia, a inquietação, não foi por algo que perdeu-se lá fora, não foi por algo que se perdeu no mundo, mas algo que se perdeu aonde? Onde foi que ela perdeu? Em casa. Então, algo que se perdeu dentro da sua própria causa, da sua própria casa, né, lhe causou muitos problemas, muitas dificuldades, muitas aflições. Muitas vezes a gente para e fica preocupado com as coisas que perdemos fora, com aquilo que acontece fora da nossa casa, mas não nos damos conta daquilo que está dentro de casa, mas está perdido, está escondido, está obsoleto. Então a dracma não foi perdida fora, a dracma foi perdida dentro. O valor não foi perdido fora de casa, o valor estava escondido. Eu vou abrir um parênteses, perdido dentro de casa. Então, isso nos faz refletir alguma coisa em relação àquilo que nós perdemos dentro da nossa própria casa. E aí paro para analisar toda uma questão que envolve a pessoa, que envolve você, que envolve os seus sonhos, as suas decisões, que envolve aquilo que você simplesmente deixou para lá. Simplesmente este valor, ele se perdeu dentro da sua própria casa, né? Então, essa mulher, né, ela não deixou para lá, né? A moeda preciosa, ela sumiu no meio da rotina, embaixo dos móveis e no silêncio do próprio lar. Então, algo de valor desapareceu dentro de casa. Foi engolido pela rotina doméstica, estava debaixo de móveis e estava escondido silenciosamente na sua própria casa. Então paramos para analisar, meu querido, o que deixamos de fazer. Que sonhos desapareceram? Que situações extraordinárias que você tinha, que valores você tem guardado e que simplesmente desapareceu, simplesmente sumiu. Você sabe o que isso significa para nós hoje? Às vezes, o que nós perdemos não foi a nossa fé. Porque às vezes nós paramos para analisar os desgastes que temos, os problemas que enfrentamos, as dificuldades que levamos dia a dia na nossa luta diária, e às vezes a gente para analisar e fala, poxa, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, será que está me faltando fé?
e na maioria das vezes o que nós perdemos não foi a fé. O que se perdeu no meio do barulho do dia a dia foi a nossa paz, a nossa alegria e a nossa intimidade com Deus. Então, para analisar se estas coisas, se estes valores, se estes dracmas, eles desapareceram da sua casa. A paz, a alegria e a intimidade. E essas coisas não foram perdidas lá fora. Essas coisas foram perdidas dentro da nossa própria casa. Veja o desespero daquela mulher. A Bíblia não relata nem o nome dela, mas sim o seu desespero, a sua inquietação, porque este valor se perdeu. Então, esses valores que são tão especiais, que prezamos tanto para a nossa vida cotidiana. Quem que não preza a paz no trabalho? Né? Quem que não preza a paz na sociedade? Quem que não preza a alegria de estar junto com as pessoas? Né? E quem despreza a intimidade com Deus? Mas na maioria das vezes nós temos paz lá fora, temos alegria lá fora, temos intimidade com Deus, eu vou aqui abrir um parênteses, lá fora, mas perdemos dentro da nossa própria casa. Vou fazer uma pergunta simples, rápido, e eu quero uma resposta. Quantas dracmas aquela mulher possuía? 10. Então veja que uma a mais, uma a menos, representava muita coisa. Porque às vezes deixamos de procurar aquilo que perdemos, porque compensamos com outras, mas uma não substitui a outra. Você está entendendo isso? Então perdemos dentro de casa o que nós perdemos dentro da nossa própria casa. E uma outra pergunta, por que nós não estamos procurando? Né? Porque ficou tudo soterrado debaixo do checklist do cansaço e das distrações. Então preste atenção, às vezes nós não procuramos em casa a paz, a alegria e a intimidade, porque quando a gente faz um checklist no final do dia, nós estamos muito cansados e estamos distraídos. Aliás, eu quero fazer uma pausa para falar um pouco sobre distração, na etimologia dessa palavra, né, da qual me trouxe alguns questionamentos. Então, veja só, a palavra distração não tem uma origem grega, mas ela tem uma origem latina que se chama distratio, que significa literalmente a ação de puxar em direções opostas. Então, distração são ações que nos puxam em direções opostas. Havia um castigo que era aplicado, né, onde o infrator, ele era amarrado, suas mãos, seus braços, suas pernas, em cavalos diferentes, e aí espantavam os cavalos, cada um correndo em uma direção oposta à outra. Já imaginou o que acontece? A pessoa era dilacerada. Isso é distrácio, isso é distração. Então, isso explica a sensação de que a nossa atenção é dividida ou fragmentada. Então, quando você fala assim, eu me distraí, é porque muitas outras coisas puxaram você. Então, houve um distrácio na sua mente, um distrácio na sua vida. Então, quando nós chegamos em casa, né, e está tudo soterrado, quando a gente fala, eu estou cansado, né, isso não é nenhuma mentira em dizer isso, né? Eu estou cansado, eu preciso descansar. E quando eu digo que eu estou cansado e que eu preciso descansar, o que eu procuro? O que eu procuro? Uma distração, né? Eu vou procurar uma distração. Eu não vou procurar o que eu perdi. Eu não vou procurar aquele valor que está ali escondido dentro da minha casa. Eu vou procurar uma distração. Então eu começo a ser despedaçado no meu foco. E por isso que eu não procuro a dracma que eu mesmo perdi dentro da minha casa.
Sabe por quê? Porque isso dá trabalho, né? Isso dá muito trabalho. Então a distração é uma ação de puxar em direções opostas, que nos tira do foco, que nos tira do centro, né? Levando em consideração a algo positivo, né? É interessante você criar algo que lhe faça bem, mas não podemos tirar o foco da paz, da alegria e da intimidade com Deus. Porque esses são valores que nós estamos perdendo dentro da nossa própria casa. Eu quero citar alguns exemplos que vocês mesmos conhecem, porque já passaram por isso, né? Chegamos em casa e na maioria das vezes nós extravasamos aquilo que não tivemos condições de fazer lá fora. Às vezes o nosso sentimento é de gritar com alguém, ou de gritar com o chefe, ou né, de extravasar de alguma forma, mas a gente analisa as consequências que aconteceriam conosco se fizéssemos isso lá fora. Mas quando nós entramos na nossa casa, que nos sentimos seguros na nossa casa, aí a gente extravasa. Extravasa onde não deveria extravasar. Falamos e machucamos onde não deveríamos machucar. Agredimos, e eu não estou falando só de palavras, mas às vezes com ações e reações onde não deveríamos, de hipótese alguma, que isso viesse a acontecer. Sabe por quê? Porque nós perdemos a dracma dentro da nossa casa. Perdemos valores, perdemos princípios, perdemos educação, perdemos gentilezas. E isso, na maioria das vezes, causam traumas difíceis de se resolver. Situações que agridem e machucam e se torna muito difícil. Agora, será que você perdeu algo precioso dentro da sua casa? Estas coisas que eu falei, talvez você fale assim, poxa vida, parece que o apóstolo colocou uma câmera espiando na minha casa, ele está vendo tudo que está acontecendo lá. Eu tenho sim, tenho. Eu tenho uma câmera chamada Espírito Santo, né? E de vez em quando ele conta alguma coisa. E a gente fala aqui. Então, se você perdeu algo precioso, você tem que fazer igual aquela mulher de Lucas 15. Porque se você não fizer igual aquela mulher de Lucas 15, você vai continuar com falta. Mais uma vez eu pergunto, quantas dracmas a mulher tinha? 10. E quantas ela perdeu? 1. E essa uma fazia uma grande diferença. Então nós vamos aprender com essa mulher. Nós vamos aprender com ela. Porque ela nos ensina de forma muito profunda, de forma muito forte, eu diria até de uma certa forma de condições agressivas. Primeira coisa que você tem que fazer para procurar o que foi perdido dentro da sua casa, está escrito no versículo 8, por favor, volta ali, Ana, por gentileza, versículo 8. Veja só, a palavra fala assim, o qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma, aí vem assim, primeiro o que ela faz? Acende a lâmpada. Então a primeira coisa que você tem que fazer na sua casa é acender a lâmpada. Sabe por quê? Porque não se encontra algo valioso vivendo no escuro. No escuro você não vai encontrar nada, absolutamente nada. Então você precisa, a primeira coisa que você tem que fazer na sua casa é acender a lâmpada. Diga amém. Diga assim que chegar em casa, eu vou acender a lâmpada. Então, a primeira coisa é acender a lâmpada. Então, sabe como acende a lâmpada? Volte para a palavra de Deus. A palavra do Senhor é luz que clareia o seu entendimento. Então, a dracma se perdeu porque a luz se apagou.
Quando a gente vai dormir, a gente vai lá no interruptor, né, e desliga. Tem um pessoal assim que é tão abusado que dá ordem, né? Tipo assim, Alexia, apaga a luz, né? E ela apaga a luz da sua casa. Mas eu ainda estou na questão do interruptor. Então, foi você mesmo que acionou e colocou no escuro. Então, acenda a luz. Abra a palavra em Salmo 119 e o verso 105. A poesia do Salmo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, acenda a lâmpada na sua casa. Para achar a dracma que se perdeu, para recuperar a dracma que se perdeu, a primeira ação que você precisa fazer é acender a lâmpada. Então, é a palavra de Deus. É a abertura da palavra, é a leitura da palavra, porque ela era lâmpada para os pés e luz para o caminho. Entendeu agora porque você não consegue achar a dracma que se perdeu na sua casa? Porque a lâmpada está apagada. Não existe mais leitura da palavra de Deus na sua casa. Não existe mais o estudo da palavra de Deus. O sol se põe às 18 horas. Vamos colocar assim, em um horário fechado. E eu vou dormir às 22 horas. Diga amém. Eu passo esse período no escuro? Ou as lâmpadas da minha casa estão acesas? Entendeu o que eu quis dizer? Qual o tempo que a lâmpada está acesa na sua casa? Não recuperamos o dracma que perdeu, não recuperamos o valor que foi perdido, porque a lâmpada continua apagada na nossa casa. É preciso que ela esteja acesa. Então fala assim: eu vou acender a lâmpada. Mais forte, não me convenceu. Fala: eu vou acender a lâmpada. E é uma posição sua. Veja que não é algo transcendental. Um anjo não precisa descer para te informar isso. O Espírito Santo não precisa te revelar. Não vai acontecer de um profeta chegar na sua casa para dizer: a lâmpada está apagada, porque você sabe que ela está apagada. Então a lâmpada precisa estar acesa. Então, primeiro ato para que eu possa recuperar a dracma que se perdeu na minha casa é acender a lâmpada. Aí eu venho aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Quanto mais tempo a palavra de Deus estiver viva na sua casa, mais clara, iluminada a sua casa ficará. Amém? Então, o primeiro ato é acender a lâmpada. O segundo ato, vamos voltar lá, por favor, em Mateus 15 e o verso 8. Desculpe, não é Mateus, é Lucas, né? Lucas 15, 8. Obrigado. Então vamos lá. Segundo, qual é a segunda iniciativa que a mulher teve que fazer? Varrer a casa. Então o primeiro ato é acender a luz. O segundo ato é varrer a casa. Sabe, irmãos, não é aquela faxina mequetrefe que você dá na correria da sua vida. É aquela faxina, sabe, pontual, aquele ajuste fino que você faz, não é? Que você arrasta os móveis do lugar, que você tira, empurra a geladeira para lá, puxa o fogão para cá, coloca o sofá um em cima do outro, né? Já fez uma faxina dessa na sua casa? Né? Um dia eu falei para a Edinha que quando eu construir uma casa, eu vou colocar todos os móveis de concreto, mesa, sofá, eu quero ver agora ela arrastar, né? Quero ver ela puxar, né? Não tem como, que é concretado ali, né? E se vocês falarem para ela, eu vou disciplinar todos vocês, tá bom? Mas é aquela faxina que arrasta os móveis, varrer a casa. Ela mexeu, aquela mulher mexeu no ambiente.
ela removeu a poeira que estava acumulada há muito tempo. Ela, desculpe, ela mexeu no ambiente, ela removeu a poeira, ela reorganizou o que estava encobrindo a moeda, ela arrastou todos os móveis, ela varreu a casa. Às vezes, Deus não precisa mudar a sua vida inteira, Ele só precisa que você remova aquilo que está ocupando o lugar dele. Então Ele não precisa mexer na sua vida inteira, Ele só precisa que você remova o que você colocou no lugar do Senhor. Simples assim. Mas para isso você precisa reorganizar a sua vida. O que aquela mulher buscava? O quê? O que ela buscava? Um valor que ela tinha perdido. Uma dracma que ela tinha perdido. E olha, que não perdeu lá fora. Ela perdeu aonde? Dentro de casa. E ela sabia disso. Então esse valor que ela perdeu, ela precisava recuperar. É importante isso. Então o primeiro ato foi acender a luz. O segundo ato foi varrer a casa. Então puxa os móveis, arrasta dali, tira o guarda-roupa do lugar, pesado pra caramba, cheio de tranqueira, de 200 anos de roupa que você ganhou quando fez 5 anos de idade, ainda está lá guardado, você já casou, já tem neto, né? E está cheio de tranqueira, aquele guarda-roupa pesado, arrasta ele para limpar, porque um valor foi perdido. Arrasta o fogão, arrasta os móveis, arrasta tudo. Tire da sua frente tudo que está gerando barulho e roubando o tempo com o Pai. Nós temos muitos barulhos hoje, muitos ruídos hoje. Nós temos muitas, eu vou substituir barulho e ruído por distrácios. Nós temos muitas distrações. Nós chegamos em casa, né, e já acionamos as redes sociais. Antes a gente falava sobre a televisão, hoje né, os streams da vida, mas hoje são as redes sociais. Você chega em casa, às vezes você senta à mesa do jantar e não saboreia, né, o valor de estar com a sua família, porque você não larga o celular. Eu não vou falar que você vai para o celular para o banheiro, porque seria muito, né, indelicado, né? Mas até nisso. Não se olha mais no olho, não se tem mais nenhuma conversa. São valores que se perdeu. Pessoas que estão juntas e separadas ao mesmo tempo, morando no mesmo ambiente e não se conhecem. Porque cada um tem um celular e cada um está em alguma outra atividade e cada um dá a sua desculpa. Às vezes sai com os amigos, ao invés de estar interagindo e batendo papo, está lá no celular. São distrações, são distrácios que estão puxando você para todos os lados e impedindo você de reconquistar o valor que foi perdido. E aí é o pai, é a mãe, são os filhos, e está tudo certo. Então é preciso varrer a casa, é preciso tirar da frente tudo que está gerando barulho e roubando o seu tempo com Deus, o seu tempo com o Pai. Porque esses valores se perderam em casa. Veja, eu não estou dizendo que as distrações são ruins, nem estou dizendo que o celular é ruim, não estou falando isso. Eu estou dizendo que a utilização, ela é destrutiva quando ela ofusca valores que foram perdidos. A dracma foi perdido, o valor foi perdido. E mesmo ela tendo
9, ela não se conformou, porque ela teria que ter quantos? 10. Então não se conforme, porque um valor foi perdido dentro da sua casa, se existem outros valores. Cada um cumpre o seu papel. Cada um tem o seu direcionamento. Amém? Então a primeira ação da mulher foi acender a luz. A segunda ação da mulher foi varrer a casa. Vou voltar a falar um pouquinho sobre varrer a casa. É varrer dentro, é tirar a sujeira, é limpar aquilo que está ofuscando, machucando, destruindo, é remover os barulhos internos que impedem a intimidade com Deus. Vejam que 3 coisas nós linkamos aqui, né, em relação ao valor que foi perdido dentro de casa. Vocês lembram dele, que eu já esqueci? Dos 3? Paz, alegria e intimidade com Deus. Esses valores precisam ser recuperados. Porque eles foram perdidos aonde? Dentro de casa. É preciso recuperar esse valor com o seu esposo, é preciso recuperar com a sua esposa, é preciso recuperar com os seus filhos, é preciso recuperar com as pessoas que estão dentro de casa. Paz, alegria e intimidade com Deus. Recuperar esses valores. Aí para isso eu tenho que acender a luz, varrer a casa, e o terceiro que eu preciso aprender com essa mulher é procurar até encontrar. Tá? Agora repita comigo, fala assim: eu vou acender a luz, eu vou varrer a casa e eu vou procurar até encontrar. Veja que não é procurar por alguns minutos. Não. Não é procurar até se cansar. Não. É procurar até encontrar. Percebeu? Eu já procurei. Semana passada eu não achei. Eu procurei tanto que me cansei. Não. É procurar até achar. Não importa quanto tempo e quanto esforço e quanta dedicação você tenha que impor para recuperar esse valor que foi perdido dentro da sua casa. Procurar até achar. Sabe por quê? Quem entende o valor de algo não desiste da busca. Se você entende o valor, você não desiste. Você vai procurar até você encontrar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7 e o versículo 7. Olha o que o Senhor nos ensina: pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abri-se-vos-á. Me dá o 8, por favor, também. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, o próprio Jesus nos orienta e nos instrui a procurar até encontrar. Eu não posso desistir. E hoje, na sociedade que nós vivemos, onde as coisas são tão rasas, tão superficiais, que as pessoas desistem com facilidade. Elas desistem do seu bem-estar, desistem da sua felicidade, desistem da sua paz, porque elas não querem o confronto, não querem lutar, não querem conquistar. E sabe por quê? Porque elas não sabem o valor, elas não entendem o valor. E quando você não entende o valor, você desiste com facilidade. Eu tenho um amigo meu que nós tomamos caminhos diferentes, até em virtude das nossas próprias crenças, né? Eu me tornei pastor e ele se tornou padre, né? Em uma ocasião nós nos encontramos, né? E estávamos conversando e lembrando da nossa infância,
E ele falou assim: agora eu realizo os casamentos assim, não é até que a morte os separe, até que o divórcio os separe. Porque as pessoas não querem lutar mais para manter o seu casamento, para manter a sua família. Com pouca coisa, separa. Mas a palavra do Senhor nos adverte que nós devemos procurar até encontrar. Eu estou colocando esses exemplos porque são exemplos fáceis da gente identificar. Mas quantas vezes você desistiu dos seus sonhos, da sua felicidade, da sua alegria, porque simplesmente você não quis o confronto. Simplesmente você não quis acender a luz, você não quis varrer a casa e você não quis procurar até achar. Quantas desistências aconteceram na sua vida? Quantas coisas você deixou para trás? Quantos valores você perdeu dentro da sua própria casa? Mas se você perdeu dentro da sua própria casa, podemos o quê? Encontrar. Nós podemos achar. O que eu acho interessante em toda essa história ou esta parábola é que o Senhor não colocou uma perda fora. Ele colocou uma perda dentro. Ele não disse: aquilo que você perdeu lá fora, a mulher tinha 10 dracmas, voltando para sua casa, perdeu-a no caminho. Não. Ele disse: ela tinha 10 dracmas em casa e uma se perdeu lá. Não tenha preguiça de gastar tempo no secreto com Deus. Não tenha preguiça. Esses dias eu me deparei com um pensamento um tanto quanto estranho e ao mesmo tempo não. Eu pensei assim: meu Deus, se as pessoas dedicassem tanto tempo à busca pelo Senhor, a conhecer o Senhor, como elas dedicam-se tanto tempo nas redes sociais, acredito que nós seríamos um povo extraordinário. Mas sabe qual é a diferença? Sabe por que você não passa 2, 3, 4 horas buscando ao Senhor, mas você passa 2, 3, 4 horas mexendo nas redes sociais? É porque nas redes sociais, rapidinho você encontra o que quer. Não existe dificuldades para você achar o que você quer. Quer seja coisa boa ou quer seja coisa ruim, mas você encontra o que você quer. Mas quando se trata de buscar o Senhor, a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Então é por isso que nós temos mais facilidades de mexer nas redes sociais ou buscar algo que nos facilite do que insistir em buscar valores que se perderam. Porque aí você pode falar assim: apóstolo, dá trabalho, acender a luz dá trabalho, varrer a casa dá trabalho, procurar até encontrar dá trabalho. Mas eu quero te falar uma coisa, meu querido irmão. A palavra diz que o reino de Deus é tomado à força. O seu relacionamento com Deus vale o esforço. A sua intimidade com Deus vale o esforço. Não deixe de forma alguma que este valor que se perdeu dentro de casa continue perdido. Vai procurar. E nessa sequência, aqui a ordem dos tratores altera o viaduto, tá? Então é nessa sequência. Primeiro a gente acende a luz, depois a gente varre a casa e depois a gente procura até achar. Amém? Que o Senhor, Ele possa tratar de forma mais profunda no seu coração. Que verdadeiramente você reconheça valores que foram perdidos em casa. E se eles foram perdidos em casa, Ele está onde? Em casa. Amém? Entenda isso. Se o valor se perdeu em casa, Ele está em casa. Falta achar. Então não abra mão disso. Eu citei 3 aqui. Talvez na sua relação tenha mais, ou tenha menos, ou seja uma relação diferente. Eu citei paz, alegria e intimidade com Deus.
Talvez o que tenha se perdido na sua casa seja algo diferente, mas o que foi perdido está em casa, precisa ser encontrado. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Pedir ao Pai Celestial que mostre, não é, necessariamente onde as coisas estão, não é, para que você possa encontrar aquilo que perdido foi, não é, porque estar ali, não é, estar naquele lugar. Não é. Uma certa ocasião eu perdi algo em casa e eu precisava, procurei e não achava de maneira nenhuma. E aí eu parei um pouco, sentei do lado de fora e fiquei refazendo os meus passos. Onde que eu tinha colocado isso? Eu fui lembrando das coisas que eu tinha feito, onde eu tinha circulado, aonde eu tinha entrado. E aí eu voltei e fui refazer todos os passos. E sabe o que aconteceu? Eu achei onde estava. Por que eu estou falando isso? Reveja os seus passos. Aquilo que foi perdido, talvez tenha sido colocado por você em algum outro lugar. Então refaça os seus passos. Refaça as suas decisões. Reveja as suas palavras. Reveja as suas atitudes, as suas ações, a sua forma precipitada de ser. Reveja tudo isso. E você vai encontrar com mais facilidade. E assim que encontrar, recupere aquilo que perdido foi. Feche seus olhos agora, vamos falar com o Senhor. Pai, eu te dou graças, ó Deus eterno. Senhor da glória, por tudo que o Senhor tratou conosco nesta noite, Senhor. Valores, meu Pai Celestial, foram perdidos, meu Deus, dentro da casa. E o Senhor é tão extraordinário na sua sabedoria, meu Pai, que deixou claro nas nossas vidas, através da Tua palavra, Senhor, que aquilo que perdido foi em casa está. Talvez, Senhor, escondida sobre muitos centímetros, meu Pai amado, de poeira, ou escondido, Senhor, em lugares escuros, meu Pai amado. E se isso, meu Deus bendito, está acontecendo, que a luz da Tua palavra nos mostre, meu Pai, onde está aquilo que foi perdido. Que através da limpeza, meu Senhor amado, das nossas vidas, da limpeza das nossas emoções, a gente venha remover toda a poeira, Senhor, que ofuscou a nossa vista de ver aquilo que para trás ficou, meu Pai amado. E nos dê disposição, Senhor, para procurar até encontrar. Procurar a paz, procurar a alegria, procurar, meu Deus, a intimidade contigo. Nos dá forças, meu Senhor amado, para continuarmos firmes nesta procura, Pai. Que não tenhamos, meu Senhor amado, a fraqueza de desistir, meu Pai, porque a força e o poder pertencem ao Senhor. Olha, meu Deus amado, para os teus filhos, meu Pai Celestial, ó Deus bendito, nesta noite, Senhor, para aqueles que estão aqui, meu Pai amado, que ouviram esta palavra, para aqueles, meu Pai Celestial, que estão nos ouvindo através das redes sociais, Senhor, que da mesma forma, com o mesmo poder, possam encontrar, Senhor, valores que foram perdidos e que estão nas suas próprias casas, meu Pai. Ah, Senhor, a intimidade contigo, a paz, meu Senhor amado, a alegria, meu Pai, do matrimônio, Senhor, a felicidade da união familiar, meu Deus amado. Senhor, que estas coisas que, na maioria das vezes, meu Pai Celestial, Senhor, desprezamos, meu Pai amado, porque existem outros valores que achamos que vão suprir, mas de fato não vão, Senhor. Por isso, meu Deus, toma os teus filhos, meu Pai Celestial, nas tuas mãos. E vai, meu Pai Celestial, trabalhando, meu Deus, dando forças e coragem para procurar e para achar, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço, Pai. E peço que os teus anjos, Senhor, através da tua misericórdia,
mostre aos teus filhos o que precisa ser feito, Senhor, nas suas próprias casas. Senhor, aproveito a oração, meu Pai amado, para abençoar a todos os ofertantes e dizimistas, meu Pai celestial, porque iniciamos um novo mês, Senhor. E como, Senhor amado, a Tua bênção, meu Pai, alcança todas as pessoas, meu Pai, pedimos que este mês seja um mês de vitórias, Senhor. Nós declaramos, meu Pai, que todos os dias deste mês, ó Deus eterno, seja, meu Pai celestial, Senhor, dias de maravilhas na vida do Teu povo, Senhor, dias de prosperidade, Senhor, dias de bênçãos, meu Pai. Que todas as ações que se levantam, meu Senhor, e que estão, Senhor, preparadas e dispostas para atrapalhar, nós colocamos por terra em nome do Senhor Jesus e recebemos, meu Pai celestial, a Tua bênção, Pai. A Tua palavra diz que basta a cada dia o seu mal. Então existe um mal preparado para o dia. E se existe um mal preparado para o dia, existe uma bênção determinada sobre as nossas vidas, Pai. Então nós tomamos posse disso em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa os ofertantes, abençoa os dizimistas, Senhor. Abençoa aqueles que primiciam, meu Pai celestial. Prospera a vida dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. E assim como está, meu Senhor, na Tua palavra, uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordando. Uma medida, Senhor amado, que transborda de paz, de alegria, de saúde, meu Deus, de bênção e mais ainda, uma medida generosa da presença do Teu Espírito Santo. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, louvar ao Senhor. E se você trouxe a sua oferta, pode entregar aqui ou fazer o Pix em nome de Jesus. Eterno, imortal, invisível,
Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso culto nesta noite. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tenho certeza de que este continuar de semana vai ser muito abençoado, porque nós vamos procurar os valores que se perdeu na nossa casa e o Espírito Santo vai nos mostrar. Amém? Segue a agenda da semana. Então, amanhã nós temos a nossa reunião com os homens às 19 horas. Então, eu gostaríamos da participação dos homens ali, né, onde a gente se reúne, conversa, ora, né, trata de alguns assuntos. Então, você é o nosso convidado, ok? Amanhã, 19 horas, né? Conversa ali com Pedro, com o Darley, com o Cal, né? Ou comigo mesmo, e a gente vai amanhã lá no nosso local de oração. Na sexta-feira, nós temos a nossa reunião de oração ali no Ipanema, às 20 horas, a nossa oração ali, né, com toda a igreja. No sábado nós temos 3 atividades, aliás 2 atividades, né? No sábado nós vamos ter o evangelismo, vamos ter a escola bíblica, mas nós não vamos ter o trabalho dos jovens nesse sábado, né? Então vamos ter o evangelismo, a escola bíblica, né, e força maior. E no domingo nós temos uma novidade, né? Depois de muitos telefonemas, de muitos contatos, de muitas, né, elucubrações, depois você procura o que é isso, né? A gente vai transferir o culto, né, das 19 horas para as 10 horas da manhã, ok? Então o culto no domingo vai ser às 10 horas. Eu fiquei pensando, talvez a gente tivesse um excesso de alegria, né, no domingo à noite, ou talvez um excesso de tristeza, entende? Então, para evitar tudo isso, a gente celebra o Senhor de manhã, e sofre um pouquinho mais à tarde, né? Então, domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos realizando o nosso culto aqui, amém? Já era um pedido antigo de muita gente. Vamos ver como é que a coisa se desenvolve no domingo de manhã, né? Mas domingo é às 10 horas da manhã, ok? O nosso culto, amém? Feche seus olhos, irmãos, vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Senhor, eu te dou graças, meu Pai Celestial, por tudo que o Senhor realizou em nossas vidas durante esta noite, Pai. Obrigado por este dia que o Senhor nos deu, e obrigado, Senhor amado, por estar aqui na sua casa, celebrando, meu Deus amado, a vitória do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, do qual nos libertou, meu Pai. Agradeço, Senhor, pelos louvores que foram recebidos dos céus, como também, Senhor, da palavra, meu Pai amado, que tratou, Senhor, das questões pessoais, Senhor amado. Nos ajuda, meu Deus amado, a recuperar os valores que foram perdidos na nossa casa, meu Pai. Nos dá, meu Senhor, discernimento, nos dá autoridade e nos dá forças, meu Pai Celestial, para procurar até encontrar. Leva-nos em paz, Senhor amado, para os nossos lares, e para isso dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Abraço, seu irmão. Desejo um continuar de semana abençoado. Até o nosso